Continuando, pessoal. Falando agora então sobre formas jurídicas para a constituição de empresas, tá certo? Bom, nós temos aí outro processo, digamos assim, para tirar a empresa do papel, tá? Então, para tirar o seu processo, o seu projeto, melhor dizendo, do papel, é preciso também que o empreendedor ele tenha um olhar sobre as questões legais a respeito da constituição da empresa, para garantir que tudo isso, que todo esse processo saia de forma correta e traga êxito para esse novo empreendimento. Tá joia? Então, nós temos aí elencados algumas formas jurídicas para a constituição de empresas. Tá? A definição de cada uma delas estão nas aulas já gravadas e postadas, né, nas leituras que nós sugerimos também. Então a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre cada uma. Tá? Primeira delas que nós colocamos aqui é o MEI, o microempreendedor individual. Então a pessoa que resolve montar o seu empreendimento sozinha, né, sendo ela a única pessoa que irá trabalhar neste empreendimento. Então, quem se enquadra ou tem, né, a pretensão de trabalhar como um empresário individual, né, um empreendedor individual, ele vai precisar abrir a sua empresa pelo regime MEI, tá? Pelo microempreendedor individual. Nós temos também aí a sociedade empresária por cotas de responsabilidade limitada, ou seja, onde que podem se reunir aí vários sócios, exercendo cada um uma função dentro da empresa, mas onde a sua responsabilidade civil, criminal, financeira, né, e assim por diante, ela vai somente até onde os poderes do seu cargo permitem, ou até, no caso da parte financeira, até o limite de cotas que essa pessoa possui dentro desta empresa. Então, por exemplo, se nós tivermos uma empresa com 2 sócios, onde que 50% da empresa seja de posse de cada um dos sócios, cada um deles responde por 50% da empresa. Então, se essa empresa vier a fechar, a falir, né? Ou se ela vier a explodir no mercado e tiver ótimos resultados, cada um ele é responsável pela sua parte, 50%. Então, se a empresa ficar devendo, 50% da dívida da empresa vai para cada um dos sócios. Tá ok? Sociedade simples é onde duas ou mais pessoas podem se reunir também para trabalhar em conjunto, onde que cada um pode exercer uma função também diferente, tá? Mas aí as questões de responsabilidade elas são um pouco diferentes da empresa que trabalha no regime por cotas limitadas, tá? De responsabilidade limitada. Nós temos também a sociedade simples de profissão regulamentada, aonde que podem haver aí o agrupamento de vários profissionais, desde que essas profissões sejam regulamentadas. Então, por exemplo, eletricista, encanador, mecânico, assim por diante, tá? Podem se reunir sob o regime estatutário de uma empresa para atuar no mercado, né? E assim cada um deles irá atuar em uma frente. Então, o encanador vai ser o encanador, o eletricista vai ser o eletricista, o mecânico vai ser o mecânico. Cada um vai atuar dentro da sua profissão, o qual é regulamentado. Tá? Isso eu faço referência aos sócios da empresa. Quando nós falamos em sociedades simples de uniprofissionais, então, pelo próprio nome, a gente já pode inferir um pouquinho, tá? Então, a sociedade simples de uniprofissionais é onde se reúnem profissionais de uma profissão regulamentada, mas todos esses profissionais exercem a mesma profissão. Então, um exemplo muito prático aqui são clínicas odontológicas, clínicas médicas, né? Onde todos os profissionais daquela empresa, desta empresa, no caso desse exemplo que a gente cita, são dentistas ou são médicos, tá?
Então, numa clínica médica, todos precisam ser médicos, aonde todos irão exercer a medicina, né, reunidos sobre o conjunto de regulamentações estatutárias daquela empresa. Tá ok? E o profissional autônomo. O profissional autônomo também ele se compara um pouquinho ao microempreendedor individual, mas uma das grandes diferenças é que a sua regulamentação será feita na prefeitura do município onde ele irá atuar. Tá? Então existem algumas pequenas diferenças entre o MEI e o profissional autônomo. Tá joia? Dando sequência então, pessoal, chegamos aí ao nosso plano de negócio. Nós falamos aí um pouquinho sobre os aspectos introdutórios do plano de negócio em 2 aulas para vocês. Né? Sabemos que durante o curso esse assunto será aprofundado muito mais, tá? Levando aí até, quem sabe, dependendo da disciplina, a prática, né, do exercício de um plano de negócio. Mas aqui a gente fala um pouquinho sobre a introdução, o que é o plano de negócio, seus objetivos e tudo mais. Certo? Então, o plano de negócio, pessoal, ele é um documento de planejamento. Vejam bem essa palavra aqui, importantíssima, planejamento do seu negócio, tá? Que irá descrever o seu negócio, os objetivos, né, desse empreendimento, os passos que esse empreendimento vai seguir, né, que devem ser dados para alcançar esses objetivos propostos. Então, o plano de negócios, em resumo, se fosse para resumi-lo em uma palavra, seria planejamento, tá ok? No plano de negócios, então, pessoal, é possível demonstrar, por exemplo, a viabilidade desse empreendimento, né, sobre vários pontos de vista aí que a gente abordou, sobre os pontos de vista estratégico, quais serão as estratégias, né, que serão arquitetadas, desenvolvidas e colocadas em prática para que o empreendimento dê certo, sobre o ponto de vista mercadológico, olhando para o mercado, né, dimensionando o mercado, estudando concorrentes, fornecedores, comportamento do consumidor e assim por diante. Sobre o ponto de vista também operacional, como é que se dará a operacionalização do seu negócio, ou seja, como os processos irão ser desenvolvidos dentro daquela empresa. Então, desculpem, como é que o produto, né, qual é o processo que será repassado, né, desde o início até a entrega do produto final ou do serviço para o consumidor final, para o cliente da empresa. Ok? E também sobre o aspecto financeiro. Então, envolvendo aí a parte de dinheiro, propriamente dito, tá? De onde é que sairão os recursos financeiros? Aonde é que eles serão captados? Serão recursos financeiros próprios? Serão recursos financeiros de terceiros? Então, tudo isso vai estar previsto dentro do plano de negócio, ok? A gente destaca aqui embaixo, então, basicamente, o seu plano de negócios será o mapa no qual os caminhos a serem percorridos para que a sua empresa dê certo estarão representados, tá? Então, nada mais é do que um planejamento, uma previsão, uma antecipação do que fazer e de como fazer para que o empreendimento tenha chances maiores de ser um empreendimento de sucesso, ok? Qual é a importância, então, de um plano de negócio? Com esse instrumento, tá? Ele é um instrumento de planejamento, como nós já falamos. Você vai ter uma noção prévia de como a empresa vai funcionar, tá? Dentro da lógica daquele determinado mercado escolhido por você ou pela sociedade formada para que a empresa atue. Será levado em conta também aí serão levadas em conta, tá? Questões técnicas necessárias para o funcionamento da empresa, questões sobre investimento, projeção de retorno financeiro, né? Lucro, a partir de que momento a empresa ela sai do vermelho, digamos assim, e começa a dar lucro, ela cobre o seu investimento, tá certo? Além de outros aspectos também importantes, tá?
Vantagens, então, de um plano de negócio. Nós elencamos aí algumas vantagens e vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas também, tá? Primeira delas, elaboração de simulação de cenários favoráveis e não favoráveis. Então, na cabeça do empreendedor, e contemplado também no plano de negócios, é preciso fazer previsões, né, de que a empresa no futuro possa encontrar aí um caminho de sucesso, um caminho favorável, com cenário político, econômico e social totalmente favorável, mas também é preciso pensar num cenário negativo, aonde o cenário político, econômico, social, financeiro não seja, digamos assim, tão favorável, tá? Então, a empresa que faz essa previsão, esse planejamento, no momento em que alguma dificuldade ou que alguma oportunidade se coloque diante dela, ela vai saber agir de forma rápida, certo? Então, planejamento e plano de negócios, ele traz agilidade ao processo operacional da empresa, favorecendo aí a tomada das melhores decisões. Então, esteja preparado para as adversidades. Conhecer quais seriam possíveis problemas já é um enorme passo na direção de resolvê-los, ok? Segundo ponto, organização e alinhamento de informações entre sócios. Bom, é aquela velha história que o professor sempre conta. Todos dentro de uma empresa, né? Se a gente comparar com um barco, todos dentro desse barco precisam estar remando para o mesmo lado, estar remando para a mesma direção, para que facilite com que essa empresa chegue e atinja o objetivo estabelecido. Então, basicamente, esta organização e alinhamento, ela vem em paralelo com a comunicação, tá? Os sócios e os colaboradores precisam estar com o mesmo pensamento, focados, né? Olhando para a mesma direção. Realização de um acompanhamento comparativo. Então, ao ter um plano de negócios claro, é possível comparar o que foi previsto naquele plano com as ações que estão sendo realizadas ou que foram realizadas. E isso torna mais fácil a identificação e correção, né, de problemas, de desvios que venham a acontecer com relação àquilo que foi planejado. Tá joia? E a obtenção de financiamentos. Então, caso você tenha verificado a necessidade de investimento de terceiros, com um bom plano de negócios, será mais fácil de convencer esta pessoa ou esse grupo de pessoas ou uma instituição financeira a investir no seu negócio, porque isso irá passar transparência, confiança, organização de que é uma empresa realmente organizada, idônea e que o seu objetivo é trabalhar, se desenvolver, crescer e atender cada vez mais o mercado, ok? Então, como fazer um plano de negócio? Bom, aqui estão os passos, né, básicos para se desenvolver um plano de negócio. Precisa-se pensar, então, no sumário executivo, que é basicamente o resumo do seu empreendimento. E aí, dentro do plano de negócio, também vem a questão da análise de mercado, fazer esta análise, né, para dimensionar o mercado, saber o tamanho desse mercado, qual é o poder aquisitivo, né, do mercado. E aí, dentro dessa análise de mercado, vem a segmentação de clientes, ou seja, reunir clientes específicos com características específicas, né, em determinados grupos, para que você possa ter maior facilidade em desenvolver ações direcionadas àquele grupo de clientes. Então, essa segmentação ela pode ser com base na idade, no sexo, na renda, na escolaridade, no estilo de vida, dentre várias outras categorias de segmentação de mercado, ok? Olhando para o mercado também nós temos aí análise da concorrência, análise de fornecedores, né? Saber quem serão os nossos concorrentes, aonde estão os nossos fornecedores, quem são os nossos fornecedores, quantos são os nossos fornecedores, tá? E aí nós partimos também para o plano de marketing, plano operacional e plano financeiro, olhando para a parte de como o mercado irá enxergar a nossa empresa, de como a empresa irá trabalhar e de onde os recursos irão sair. Ok, pessoal? Então, chegamos ao fim dessa nossa revisão. Quero agradecer aqui a atenção de todos e também sugerir que façam a leitura, né, dos textos já postados lá no Moodle,
assim como assistir aos vídeos e tudo mais, ok? Muito